Subseção V. Redação de 2020. Do auxílio por incapacidade temporária. Artigo 71. O auxílio por incapacidade temporária será devido ao segurado que, uma vez cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, conforme definido em avaliação médico-pericial. Redação de 2020. Parágrafo 1º. Não será devido auxílio por incapacidade temporária ao segurado que se filiar ao RGPS já portador de doença ou lesão invocada como causa para a concessão do benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. Parágrafo 2º. Será devido auxílio por incapacidade temporária, independentemente do cumprimento de período de carência, aos segurados obrigatórios e facu, ou seja, a todos, quando sofrerem acidente de qualquer natureza. Redação de 2020. Parágrafo 3º. Não será devido o auxílio por incapacidade temporária ao segurado recluso em regime fechado. Parágrafo 4º. O segurado em gozo de auxílio por incapacidade temporária na data do recolhimento à prisão terá o seu benefício suspenso. Parágrafo 5º. Essa suspensão prevista será pelo prazo de até 60 dias, contado da data do recolhimento à prisão, hipótese em que o benefício será cessado após o referido prazo. Parágrafo 6º. Na hipótese de o segurado ser colocado em liberdade antes do prazo previsto no parágrafo 5º, o benefício será restabelecido a partir da data de sua soltura. Parágrafo 7º. Em caso de prisão declarada ilegal, o segurado terá direito à percepção do benefício por todo o período devido, efetuado o encontro de contas na hipótese de ter havido pagamento de auxílio reclusão com valor inferior ao do auxílio por incapacidade temporária no mesmo período. Parágrafo 8º. O disposto nos parágrafo 3º ao parágrafo 7º, ambos da vedação do AIT a regime fechado e do prazo de até 60 dias, aplicar-se somente aos benefícios dos segurados que tiverem sido recolhidos à prisão a partir da data de publicação da Lei nº 13.846, de 18 de junho de 2019. Nota: AIT abrevia auxílio por incapacidade temporária. Parágrafo 9º. O segurado recluso em cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto fará jus ao auxílio por incapacidade temporária. Nota: somente será suspenso, se for recluso em regime fechado. Artigo 72. O auxílio por incapacidade temporária consiste em renda mensal correspondente a 91% do ISB, redação de 2020. E, a contar do 16º dia do afastamento da atividade para o segurado empregado, exceto o doméstico. Segunda, a contar da data do início da incapacidade, para os demais segurados, desde que o afastamento seja superior a 15 dias, redação de 2020. Terceira, a contar da data de entrada do requerimento, quando requerido após o 30º dia do afastamento da atividade, para todos os segurados. Parágrafo 1º. Quando o acidentado não se afastar do trabalho no dia do acidente, os 15 dias de responsabilidade da empresa pela sua remuneração integral são contados a partir da data do afastamento. Parágrafo 3º. O auxílio por incapacidade temporária será devido durante o curso de reclamação trabalhista relacionada com a rescisão do contrato de trabalho, ou após a decisão final, desde que implementadas as condições mínimas para a concessão do benefício, observado o disposto nos parágrafo 2º e parágrafo 3º, ambos do recálculo do benefício concedido no valor mínimo após a apresentação de provas pendentes de algum período contributivo, do artigo 36. Redação de 2020. Abre aspas, parágrafo 2º. No caso de segurado empregado, inclusive o doméstico, e de trabalhador avulso que tenham cumprido todas as condições para a concessão do benefício pleiteado, mas não possam comprovar o valor dos seus salários de contribuição no período básico de cálculo, será considerado, para o cálculo do benefício referente ao período sem comprovação do valor do ISC, o valor do salário mínimo e essa renda será recalculada quando da apresentação de prova dos salários de contribuição. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Parágrafo 3º. Na hipótese de jornada de trabalho parcial ou intermitente, a aplicação do disposto no parágrafo 2º fica condicionada à apresentação do contrato de trabalho do qual conste a remuneração contratada ou a demonstração das remunerações auferidas que possibilite a verificação do valor do ISC para fins de aplicação do disposto no artigo 19 e, que diz, a partir de 13 de novembro de 2019 só valerá contribuição sobre o valor mínimo do ISC ou mais, da complementação, utilização e agrupamento de várias atividades para completar o mínimo do ISC.
Redação dada pelo Decreto número 10.410, de 2020. Fecha aspas. Artigo 73. O auxílio por incapacidade temporária do segurado que exercer mais de uma atividade abrangida pela Previdência Social será devido mesmo no caso de incapacidade apenas para o exercício de uma delas, hipótese em que o segurado deverá informar a Perícia Médica Federal a respeito de todas as atividades que estiver exercendo. Redação de 2020. Parágrafo 1º. Na hipótese prevista neste artigo, o auxílio por incapacidade temporária será concedido em relação à atividade para a qual o segurado estiver incapacitado, consideradas para fins de carência somente as contribuições relativas a essa atividade. Redação de 2020. Parágrafo 2º. Se nas várias atividades o segurado exercer a mesma profissão, será exigido de imediato o afastamento de todas. Parágrafo 3º. Constatada durante o recebimento do auxílio por incapacidade temporária concedido nos termos do disposto neste artigo a incapacidade do segurado para cada uma das demais atividades, o valor do benefício deverá ser revisto com base nos salários de contribuição de cada uma das atividades, observado o disposto nos incisos I, a partir do 16º dia de afastamento para o empregado, segunda, do início da incapacidade, para os demais segurados, desde que o afastamento seja superior a 15 dias, e terceira, da data do requerimento quando ultrapassado o prazo de 30 dias, do caput do artigo 72. Redação de 2020. Parágrafo 4º. Na hipótese prevista no parágrafo 1º, do cálculo sobre a única atividade concomitante para a qual ficou incapacitado, o valor do auxílio por incapacidade temporária poderá ser inferior ao salário mínimo, desde que, se somado às demais remunerações recebidas, resulte em valor superior ao salário mínimo. Redação de 2020. Parágrafo 5º. O segurado que, durante o gozo do auxílio por incapacidade temporária, vier a exercer atividade remunerada que lhe garanta a subsistência poderá ter o benefício cancelado a partir do retorno à atividade, observado o disposto no artigo 179, do Programa Permanente de Revisão dos Benefícios, cujo procedimento administrativo garante o contraditório e a ampla defesa. Parágrafo 6º. Na hipótese prevista no parágrafo 5º acima, caso a atividade remunerada exercida seja diversa daquela que gerou o benefício, deverá ser verificada a incapacidade para cada uma das atividades exercidas, observado o disposto no caput e nos parágrafo 1º, parágrafo 2º e parágrafo 3º, ambos tratam da relação entre as atividades concomitantes e a concessão do AIT. Artigo 74. Quando o segurado que exercer mais de uma atividade for considerado definitivamente incapacitado para uma delas, o auxílio por incapacidade temporária deverá ser mantido indefinidamente, hipótese em que não caberá a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente enquanto a incapacidade não se estender às demais atividades. Redação de 2020. Parágrafo único. Na situação prevista no caput, o segurado somente poderá transferir-se das demais atividades que exerce após o conhecimento da reavaliação médico-pericial. Artigo 75. Durante os primeiros 15 dias consecutivos de afastamento da atividade por motivo de incapacidade temporária, compete à empresa pagar o salário ao segurado empregado. Redação de 2020. Parágrafo 1º. Cabe à empresa que dispuser de serviço médico próprio ou em convênio o exame médico e o abono das faltas correspondentes aos primeiros 15 dias de afastamento. Parágrafo 2º. Quando a incapacidade ultrapassar o período de 15 dias consecutivos, o segurado será encaminhado ao INSS para avaliação médico-pericial. Redação de 2020. Parágrafo 3º. Se concedido novo benefício decorrente do mesmo motivo que gerou a incapacidade no prazo de 60 dias, contado da data da cessação do benefício anterior, a empresa ficará desobrigada do pagamento relativo aos 15 primeiros dias de afastamento, prorrogando-se o benefício anterior e descontando-se os dias trabalhados, se for o caso. Nota: isso é semelhante à licença saúde da Lei 8.112, a qual diz que uma nova licença ocorrida pelo mesmo motivo da anterior, dentro do prazo de 60 dias, será considerada como prorrogação desta. Redação de 2020. Parágrafo 4º. Se o segurado empregado, por motivo de incapacidade, afastar-se do trabalho durante o período de 15 dias, retornar à atividade no 16º dia e voltar a se afastar no prazo de 60 dias, contado da data de seu retorno, em decorrência do mesmo motivo que gerou a incapacidade, este fará jus ao auxílio por incapacidade temporária a partir da data do novo afastamento. Redação de 2020.
Parágrafo 5º. Na hipótese prevista no parágrafo 4º acima, se o retorno à atividade tiver ocorrido antes do período de 15 dias do afastamento, o segurado fará jus ao auxílio por incapacidade temporária a partir do dia seguinte ao que completar aquele período. Redação de 2020. Parágrafo 6º. Na impossibilidade de realização do exame médico pericial inicial antes do término do período de recuperação indicado pelo médico assistente em documentação, o empregado é autorizado a retornar ao trabalho no dia seguinte à data indicada pelo médico assistente, mantida a necessidade de comparecimento do segurado à perícia na data agendada. Redação de 2020. Artigo 76. A Previdência Social processará, de ofício, o benefício quando tiver ciência da incapacidade do segurado sem que este tenha requerido auxílio por incapacidade temporária. Redação de 2020. Artigo 76-A. É facultado à empresa protocolar requerimento de auxílio por incapacidade temporária ou documento dele originário de seu empregado ou de ser a ela vinculado ou a seu serviço, na forma estabelecida pelo INSS. Redação de 2020. Artigo 76-B. A empresa terá acesso às decisões administrativas de benefícios requeridos por seus empregados, resguardadas as informações consideradas sigilosas, na forma estabelecida em ato do INSS. Artigo 77. O segurado em gozo de auxílio por incapacidade temporária concedido judicial ou administrativamente está obrigado, independentemente de sua idade e sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Perícia Médica Federal, processo de reabilitação profissional a cargo do INSS e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos. Redação de 2020. Artigo 77-E. O segurado em gozo de auxílio por incapacidade temporária concedido judicial ou administrativamente poderá ser convocado a qualquer tempo para avaliação das condições que ensejarão sua concessão ou manutenção. Artigo 78. O auxílio por incapacidade temporária cessa pela recuperação da capacidade para o trabalho, pela concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou, na hipótese de o evento causador da redução da capacidade laborativa ser o mesmo que gerou o auxílio por incapacidade temporária, pela concessão do auxílio acidente. Redação de 2020. Parágrafo 1º. Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio por incapacidade temporária, judicial ou administrativo, deverá estabelecer o prazo estimado para a duração do benefício. Redação de 2020. Parágrafo 2º. Caso o prazo concedido para a recuperação se revele insuficiente, o segurado poderá solicitar a sua prorrogação, na forma estabelecida pelo INSS. Parágrafo 3º. A comunicação da concessão do auxílio por incapacidade temporária conterá as informações necessárias ao requerimento de sua prorrogação. Redação de 2020. Parágrafo 4º. Caso não seja estabelecido o prazo de que trata o parágrafo 1º, o benefício cessará após o prazo de 120 dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio por incapacidade temporária, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação ao INSS, observado o disposto no artigo 79 a seguir. Redação de 2020. Parágrafo 5º. O segurado que se considerar capaz antes do prazo estabelecido pela Perícia Médica Federal no ato da concessão ou da prorrogação do auxílio por incapacidade temporária somente retornará ao trabalho após nova avaliação médico-pericial. Parágrafo 6º. O segurado poderá desistir do requerimento de prorrogação antes da realização do exame médico-pericial, hipótese em que o benefício será mantido até a data da sua desistência, desde que posterior à data de cessação estabelecida pela Perícia Médica Federal. Parágrafo 7º. O segurado que não concordar com o resultado da avaliação a que se refere o parágrafo 1º poderá apresentar, no prazo de 30 dias, recurso da decisão proferida pela Perícia Médica Federal perante o Conselho de Recursos da Previdência Social, CRPS, cuja análise médico-pericial, se necessária, será feita por perito médico federal diverso daquele que tenha realizado o exame anterior. Artigo 79. O segurado em gozo de auxílio por incapacidade temporária insuscetível de recuperação para sua atividade habitual deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. Redação de 2020. Parágrafo 1º. O benefício a que se refere o caput será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por incapacidade permanente.
Parágrafo 2º. A alteração das atribuições e responsabilidades do segurado compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental não configura desvio de cargo ou função do segurado reabilitado ou que estiver em processo de reabilitação profissional a cargo do INSS. Artigo 80. O segurado empregado, inclusive o doméstico, em gozo de auxílio por incapacidade temporária será considerado pela empresa e pelo empregador doméstico como licenciado. Redação de 2020. Parágrafo único. A empresa que garantir ao segurado licença remunerada ficará obrigada a pagar-lhe, durante o período do auxílio por incapacidade temporária, a eventual diferença entre o valor do benefício recebido e a quantia garantida pela licença. Redação de 2020.